Oi, gente. Hoje eu vou gravar um áudio para vocês sobre o Serginho Groisman, né, na época dele de programa livre, porque agora ele tá meio que engavetado lá pela Globo. Eu nem sei se o Altas Horas ainda tá passando ou não, mas eu acredito que logo mais, se ainda tá, deve estar para sair, né? Mas voltando aqui para a época dele de SBT, de programa livre. O programa livre, gente, eu acho que é um programa que tá muito mesmo difícil de conseguir uma reprise, assim, se tivesse um canal Viva do SBT, um canal, sei lá, de que passasse ou uma plataforma, teria muita dificuldade de reprisar o programa livre em si por diversos motivos. Um deles era que o próprio Serginho, agora ele já deve ter os filhos dele, deixa eu só dar uma pesquisada. Ele tem só um filho, né, que ainda é criança e tal. Mas, assim, o Serginho naquela época, ele era jovem, mas também não vou dizer também que ele fosse tão jovem. Mas ele tratava aqueles adolescentes assim com muita rispidez, assim. Eu acho que de todos os apresentadores da antiga, mesmo o Faustão, às vezes ele tem a maluquice dele, de se intrometer, de falar em cima, por cima das pessoas, e outros programas, né? Mas eu acho que o programa livre tinha muito esse problema do jeito como o Serginho tratava a plateia, porque não era com respeito. Tem muitas, se vocês forem pesquisar aqui vídeos, os poucos que tem aqui no YouTube, que são todos assim, que é assim, tipo, você se lembra de um artista, tal artista, você digita lá e aparece, tal artista no programa livre. Mas se você for ver em todos os vídeos, até vídeo assim com artista infantil lá, o Serginho, ele era um pouco assim ignorante com os adolescentes e com alguns convidados. Não eram todos. É claro que uma Hebe Camargo fosse no programa livre, ele não iria ser louco de tratar mal uma Desi Gonçalves, uma Hebe Camargo, uma pessoa mais velha, mas assim, tinham alguns atores, principalmente aqueles que já tinham sido modelos mirins, né? Tipo que eu agora vou citar aqui, o Nicolas Maciel, né? Que ele dava muita patada nesse menino. Esse é um ator que fez Chiquititas, né? E dava muita patada nele. E ele tinha um jeito de tratar aqueles adolescentes com uma certa, assim, rispidez mesmo. E apesar de que também não eram uns adolescentes muito fáceis de se lidar. Eram, assim, eles faziam muita pergunta, assim, aquela geração, né? Eles iam uma mulher lá, a pergunta deles era só sobre Playboy, sabe? Era um moleque assim, eu vou usar a palavra punheteiros. Eu tô falando devagar, pra não ficar muito pesado. Que eles só perguntavam disso, de Playboy. Outro dia eu fui tentar assistir um vídeo que era com as paquitas lá, com as espaquitas. Meu Deus, as perguntas deles eram só isso, só. E a Playboy. Nossa, tudo com a cara espinhenta, sabe? Porque eles não tinham, quer dizer, queriam ter vaidade, mas não tinha todo esse esquema que tem hoje em dia. Hoje em dia um rapazinho desse tem tanto creme, tanta coisa pra passar que não fica com todo esse bando de espinha, né? Todos os problemas de pele, esse tipo de coisa. E era assim, outra coisa também, a plateia, ela às vezes era bem mal educada. Eu me lembro de ir lá no Meus Foi Dominó, um grupo assim, e eles virarem de costas. Era uma plateia assim, predominantemente masculina. Tinha mais rapazes do que moças naquela época. Era uma época assim porque a plateia dele era muito assim, universidades particulares, colégios particulares, e tinha muito mais rapazes do que meninas, pelo menos nos colégios que participavam de lá.
Então, eles viravam de costas, eles faziam umas piadas que hoje em dia seriam consideradas homofóbicas, eles faziam piadas com os convidados e entre eles mesmos. Precisa-se muita coragem para um adolescente participar do programa livre. Hoje em dia ele seria processado de todas as formas possíveis. E eu acho que sim, Serginho Groisman foi sim, na década de 90, ele teve muita sorte. E foi o apresentador mais ignorante, acho que com os jovens. Ainda diziam que ele era o porta-voz do jovem, mas achei que, assim, pelo reassistindo, achei que ele era muito ignorante com a plateia. Eu sei que não era uma plateia fácil, mas por isso que eu acho que o programa livre não pode voltar. É um programa que está muito difícil de voltar hoje em dia, porque senão seria processo por cima de processo. O primeiro jovem que ele pegasse uma patada daquela que aqueles jovens pegavam lá no programa livre já ia processar. E com direito, não ia ser à toa. Eu me lembro que eles não sabiam discutir temas polêmicos também. Então, na minha opinião, um programa livre muito difícil de ser reprisado. E o Serginho Groisman, naquela época, ele não tinha paciência nenhuma. Eu acho que se alguém fizesse com o filho dele, digamos que o filho dele, quando tiver adolescente, o filho dele fosse num programa de televisão e fosse tratado do jeito que ele tratava os adolescentes no programa livre, ele não iria gostar. Não sei se ele vai admitir isso, mas é verdade, ele era muito ignorante. Bem, era só isso que eu queria falar. Um beijo pra todo mundo e tchau.